esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva, que deu 2 pequenas moedas, que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo o que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa Senhora, Santa Teresinha, São Pedro, São João Paulo II. Queridos irmãos, queridas irmãs, com alegria, com esta celebração, encerramos a Semana Missionária na nossa paróquia. Quantas graças de Deus foram semeadas em nossos corações neste tempo de missões populares. Brotou do coração do nosso querido bispo, Dom Paulo Roberto, estas missões populares, que têm acontecido em todas as paróquias da nossa diocese, por ocasião dos 45 anos de sua criação, que vamos celebrar no próximo dia 12 de junho de 2016. O lema dessas missões populares é uma passagem tirada do Evangelho de São Lucas. O Senhor me ungiu e me enviou para anunciar o ano da graça de Deus. Meus irmãos, é um ano especial para a nossa diocese, 45 anos da sua criação. Um ano especial para a nossa paróquia, ano jubilar, 10 anos que a paróquia São Pedro já existe. O Senhor nos ungiu, o Senhor nos enviou. Na verdade, meus irmãos, há uma comunhão profunda entre nós e a Santíssima Trindade, que é Deus. Nós somos amados pelo Pai. Nós somos salvos por seu Filho Jesus Cristo. Nós somos iluminados e enviados pelo Espírito Santo de Deus. Nós vivemos essa etapa, esse tempo de missões, meus irmãos, em 3 etapas. Primeira etapa, muitos aqui participaram da formação dos missionários. Veio aqui na paróquia, uma equipe da diocese nos preparou.
A segunda etapa foi marcada pela visitação nas casas. Quantas casas nós não visitamos, não é verdade? Estabelecimentos comerciais, fábricas, sendo portadores desta boa notícia de que Cristo Jesus morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Tivemos em setembro uma noite de experiências aqui em nossa paróquia. Que noite bonita, que noite abençoada, que encontro frutuoso nós tivemos, em que muitos irmãos puderam partilhar conosco as suas experiências de visitar as casas. Nós coroamos, meus irmãos, este tempo de missões populares na paróquia com a Semana Missionária. Abrimos essa semana confinados, lembrávamos que é uma obra de misericórdia a gente rezar pelo descanso eterno de nossos falecidos. Depois, no segundo dia da Semana Missionária, Padre André nos visitou, aquele padre jovem, que também nos falou quem é Jesus Cristo, o Filho de Deus Pai, que veio para nos salvar. Nele, no Senhor Jesus Cristo, toda pessoa encontra um sentido para a sua vida. Nele nós encontramos ânimo, alegria. Ele quem nos fortalece para a nossa missão. Depois, no meio da semana, refletimos com o Padre Pedro a igreja que brotou do coração de Cristo. A igreja que foi confirmada no evento de Pentecostes. A igreja, meus irmãos, que traz consigo esta grande missão de anunciar Cristo vivo e ressuscitado. A igreja que é conduzida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é a alma da igreja. Na quinta-feira, belamente, o Padre Rafael nos falava da Santíssima Virgem Maria. O tema era, cremos na Virgem Maria. E ele nos ajudava a pensar na importância de Nossa Senhora na nossa caminhada de fé. Ela sempre nos leva ao seu Filho Jesus. Maria, prefigurada no Antigo Testamento, nos lembrava o Padre Rafael, pela Rainha Esther, intercede para que nós, povo de Deus, não sejamos sucumbidos pelos dragões, pelas tentações do inimigo. Ontem também, belamente, presidia a celebração para nós o Padre Adailson. E nós refletimos, meus irmãos, a vocação e a missão da família. O Padre Adailson conduziu um momento interessante aqui, com os casais presentes. Quem aqui estava teve a graça, o casal que aqui estava teve a graça de renovar suas promessas matrimoniais. E hoje, meus irmãos, concluímos esta semana com a procissão e esta Santa Missa. Como pároco, meus irmãos, irmão espiritual mais velho de vocês, espiritualmente falando, hein? Gostaria que essa semana missionária, este tempo de missões, deixasse um legado, uma lição, um ensinamento para todos nós. Somos todos missionários de Deus. Somos missionários porque antes fomos e somos discípulos do Senhor. O Senhor nos atraiu com seu olhar de misericórdia. O Senhor nos alcançou, nos arrancou de tantas situações de pecado, de escravidão espiritual. Há uma passagem bíblica, meus irmãos, que diz assim: do Egito eu chamei o meu filho. O Egito, nas escrituras sagradas, é sempre o lugar da escravidão. De tantos Egitos, meus irmãos, o Senhor nos chamou e fez Páscoa conosco. Libertou-nos das nossas escravidões, restaurou a nossa dignidade de filhos e filhas amados por Deus. E justamente porque na igreja estamos juntos fazendo esta belíssima experiência do amor de Cristo por nós, é que Ele nos convoca, que é muito mais do que chamar, nos convoca a sermos missionários. Meus irmãos, esta é a tarefa da igreja, levar esta boa notícia ao coração das pessoas. Que este tempo então de missões populares deixe esse legado, esse ensinamento para todos nós. Cada um de nós, aonde vive, aonde trabalha, aonde estuda, nas diversas realidades da paróquia. São 27 realidades, graças a Deus, na querida São Pedro. Onde ali a gente se abastece da nossa fé. Ali a gente é chamado a doar a nossa vida, a fazermos uma experiência de fé. Hoje a liturgia da palavra, meus irmãos,
nos falava de duas viúvas. Na primeira leitura, aquela viúva de Sarepta, pagã, cananeia, mas que no fundo tinha fé no Deus de Israel. E acolheu aquele profeta, aquele homem de Deus, o profeta Elias. O pouco que tinha, colocou à disposição daquele homem de Deus, o profeta Elias. Meus irmãos e irmãs, ser discípulo e missionário do Senhor é ser hospitaleiro, acolher as pessoas, que é outra obra de misericórdia espiritual. Porque em cada pessoa está o próprio Cristo. Claro, o Senhor quer ser amado, honrado nos santos sacramentos, mas também o Senhor quer ser amado, honrado e servido nas pessoas que Ele coloca na nossa caminhada neste mundo. O pouco com Deus é muito. De repente a gente pensa, eu não tenho nada que oferecer, eu não tenho nada que doar. Tem sim, meus irmãos. Veja aquela mulher, aquela senhora que estava esperando a morte, porque aquela região estava sendo atingida por uma grande seca, uma grande aridez. A gente por um tempo tem experimentado aqui, a crise da água. Mas aquela mulher se colocou disponível, acreditou na palavra do profeta, teve fé e o milagre aconteceu. Meus irmãos, não sejamos ridículos com o Senhor. Saibamos colocar os nossos dons, os nossos bens materiais também, à disposição das pessoas. Principalmente a nossa vida, que é o dom maior, o bem mais precioso que nós temos. Você sabia que a paróquia precisa de você? Para que Jesus Cristo seja mais conhecido, mais amado, mais seguido? Nesses 3 meses, meus irmãos, de visita nas casas, quantas experiências fizemos? De pessoas que estavam afastadas, ou ainda estão afastadas da igreja, mas escutaram um anúncio. A semente de Deus, da igreja, foi ali plantada no coração daquela pessoa, naquela família. Então, meus irmãos, saibamos nos colocar a serviço. Quantas pastorais precisamos aqui na paróquia de catequistas, mais gente na liturgia, mais irmãos na pastoral da saúde, a bela missão de visitar os enfermos, irmãos na pastoral da criança. Eu preciso de mais irmãos na Pascom também, uma pastoral exigente nos tempos de hoje. As redes sociais, o jornal, a TV, precisamos e devemos investir cada vez mais nas redes sociais. É lá que a gente encontra a juventude, é lá que a gente encontra as pessoas no mundo de hoje. Então, onde, em que pastoral nós podemos nos colocar a serviço, à disposição? Pensemos com isso, meus irmãos. Sejamos generosos, saibamos dar de nós mesmos a Deus. Jesus observou aquela mulher no templo, que deu tudo o que tinha, apenas 2 moedas. E outras pessoas doaram até mais do que aquela senhora doou. Mas o Senhor vê não a quantidade, ou não o valor, não a quantia, mas o Senhor vê a intenção do coração. Então, meus irmãos, que sejamos generosos com o Senhor, porque Deus tem sido muito generoso conosco. Nos deu o dom da vida, nos deu a família, nos deu saúde, nos deu trabalho, tem nos dado essa paróquia maravilhosa, tem nos dado os sacramentos. Generosidade chama generosidade. E o Senhor foi muito generoso conosco, quando nos enviou o seu Filho Jesus Cristo. Veio a este mundo fazer o bem. E o grande bem que fez, dar a sua vida na cruz por nós. É o que escutamos hoje, na segunda leitura, na carta aos Hebreus. Jesus Cristo veio para perdoar os nossos pecados. Então, meus irmãos, que inspirados por essa liturgia tão bonita da palavra de Deus, impelidos por essa semana missionária também, tão digna, tão bonita que vivenciamos na paróquia, sejamos missionários. Preparando um pouco essa celebração, eu li algumas frases do documento de Aparecida, que fala essencialmente sobre o discipulado e a missão de cada cristão no meio do mundo. E o documento assim nos fala que quem é o missionário? O missionário de Cristo é alguém parecido com Cristo Jesus. Vejam, esse é o desafio, essa deve ser a meta, esse deve ser o objetivo de todos nós. Cada vez mais sermos parecidos com o nosso Mestre.
Meus irmãos, creiamos cada vez mais no poder, na força e na eficácia da Santa Eucaristia. Cada vez que nós comungamos dignamente o Senhor na Eucaristia, nós vamos morrendo para o pecado e vamos renascendo para a vida divina. Vamos aos poucos assumindo esta semelhança, essa natureza de Cristo. Missionário, gostei dessa expressão do documento de Aparecida, é alguém parecido com Cristo. Ou seja, em cada situação concreta em que nos encontrarmos, nós temos que pensar assim: o que Jesus faria no meu lugar? Já que eu sou cristão e quero me aprofundar nessa vida cristã, o que faria Jesus no meu lugar? Então, meus irmãos, essa semana missionária produz os seus frutos em todos nós. Amém?